기도하겠습니다. Vamos orar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 오늘도 하나님 말씀을 배울 수 있도록 저희의 걸음을 인도해 주셔서 감사합니다. Hoje também, Senhor Deus, realmente conduziu nossos caminhos para estar aqui para ouvir Sua palavra. 오늘 또 말씀을 듣는 가운데 참으로 하나님께서 살아계시고 이 성경이 사실인 것을 알게 해 주시옵소서. Enquanto nós estivermos ouvindo a Sua palavra, que Senhor Deus nos permita a sabedoria para saber da existência de Deus e dessa palavra. 겸손하고 좋은 마음으로 말씀을 들을 수 있도록 도와주시고 하나님 함께하여 주시옵소서. Com coração humilde, com coração bom, que nós possamos ouvir esta palavra. Senhor Deus, por favor, nos ajude. 말씀 전하는 입술을 도와주시고 말씀 듣는 모든 분들의 마음도 지켜주시옵소서. Que o Senhor Deus também possa proteger a boca do pregador e também proteger o coração dos irmãos que estão ouvindo a palavra. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. 오늘은 어제 말씀드렸던 것처럼 이스라엘이라는 나라에 대해서 공부하겠습니다. Então hoje, como nós falamos ontem, nós iremos estudar sobre a história de Israel. 여기 이사야 41장 절이 잘못 났는데요. 1절하고 10절 말씀입니다. Aqui no Isaías capítulo 41, do versículo 21 e 24. 1절에 Mas agora assim diz o Senhor que te criou, o Jacob, que te formou, o Israel. 그러니까 1절은 하나님이 이스라엘에게 말씀하시는 겁니다. Aqui no versículo, aqui está com o versículo errado, mas o versículo 1, o Senhor Deus ele fala para Israel. 이 이사야 41장은 이스라엘 민족에게 하시는 말씀인 거예요. Então, Isaías 41, o Senhor Deus ele está falando para o povo de Israel. 가끔 우리 주변에 여호와의 증인이라는 단체가 있잖아요. Algumas vezes ao nosso lado tem pessoas que chamam testemunha de Jeová, não é? 그 특정 단체가 하나님의 증인이 될 수 없고 오직 하나님의 증인은 이스라엘 민족입니다. Então, o testemunho de Jeová, eles não conseguem ser testemunho de Senhor Deus, porque só quem pode ser é o povo de Israel. 자, 10절을 같이 읽겠습니다. Vamos ler versículo 10. 1, 2, Vós sois 너희는 이스라엘 민족은 나의 증인이다 그랬어요. Primeiro o Senhor Deus fala: Vós sois as minhas testemunhas, que é o povo de Israel, 나의 종이다. são meus servos. 그러니까 하나님이 하나님 자신을 증거하시기 위해서 이스라엘이라는 나라를 사용하시는 겁니다. Então, o Senhor Deus, para manifestar a sua existência, ele utiliza povo chamado Israel. 그런데 여러분, 이스라엘은 정말 세계의 모든 나라의 중앙에 있습니다. Israel realmente é país que ele está no centro do mundo. 여러분, 이스라엘은 지중해 바다에 딱 붙어 있죠. O Israel ele está colado no meio de todos os mares, não é? 그 지중해가 지구 중앙에 있는 바다라는 뜻이잖아요. E o que é o mar Mediterrâneo também? Significa que ele está no centro de todos os mares de todo o mundo. 그래서 세계 그 땅을 하나로 딱 붙여 놓으면 그 한 가운데가 지중해 이스라엘이 있는 땅이라는 걸 알죠. E se nós juntarmos todos os continentes em lugar só, nós podemos ver que o Israel ele está no centro do mundo. 모든 나라가 이스라엘 민족을 바라보라는 거예요. Então, o Senhor Deus ele está dizendo que todos os países precisam olhar para Israel. 이스라엘이 하나님 말씀에 순종할 때는 세계 모든 나라보다 잘 살았습니다. Porque quando Israel ele obedecia a palavra do Senhor Deus, eles eram um país que vivia muito bem do que todos os outros países. 반대로 하나님 말씀에 불순종하고 우상을 숭배할 때는 가장 비참한 민족이 된 거예요. Mas quando eles desobedeceram a palavra do Senhor Deus permitiu que eles se tornassem miseráveis em todos os países. 이스라엘 민족은 지금은 세계 머리 꼭대기에 올라가 있습니다. Agora o povo de Israel ele está acima de todos os países deste mundo. 브라질 새로운 보소나로 대통령이 당선이 됐죠. Então agora o novo presidente do Brasil se tornou o Bolsonaro. 그 보소나로 대통령이 브라질 경제를 살리기 위해서 미국과 친해지려고 하고 이스라엘과 친해지려고 하잖아요. Então o Bolsonaro ele tenta aproximar continuamente mais dos Estados Unidos e mais dos judeus. 왜냐하면 미국과 이스라엘하고 사이가 멀어지면요,
그 나라가 경제가 망하는 거예요. Porque quanto mais longe, mais distante você fica do país Estados Unidos e Israel, a economia do mundo ele começa a balançar e ter dificuldades no seu crescimento. 지금 이스라엘 민족은 우리가 좋아하든 싫어하든 간에 세계 최고 꼭대기에 올라가 있다는 걸 인정할 수밖에 없어요. Por isso agora nós só podemos reconhecer que o povo de Israel ele está acima, no topo da pirâmide, querendo ou não. 그들이 착해서가 아니라 하나님이 성경 말씀을 이루시기 위해서 그렇게 하시는 겁니다. Eles não estão no topo da pirâmide porque eles são inteligentes ou porque eles são bons, mas Senhor Deus permitiu através da palavra. 여기 하나님이 하나님을 증거하는 민족을 만드시기 위해서 한 사람을 불러내십니다. Então, Senhor Deus, para criar a sua nação, ele chamou uma pessoa. 이 하나님이 아브라함을 불러낼 때는 아브라함이 하나님을 믿는 사람이 아니었습니다. Quando o Senhor Deus ele chamou Abraão, este homem, ele não acreditava em Deus. 아브라함은 우상을 이방 신을 섬기는 집에서 태어난 사람이에요. Porque Abraão ele nasceu dentro de uma família que idolatrava outros deuses gentios. 그때는 아무도 하나님 섬기는 사람이 없었어요. E naquele tempo não existia ninguém que servia a Deus. 아무도 하나님을 믿지 않을 때 하나님이 한 사람을 불러내신 겁니다. Então quando ninguém acreditava em Deus, Senhor Deus ele chamou uma pessoa. 아브라함이 이스라엘 사람이기 때문에 아브라함을 불러낸 게 아닙니다. Senhor Deus não chamou Abraão porque ele era já israelense. 아브라함을 불러낼 때는 이스라엘이라는 민족 자체가 없었어요. Quando o Senhor Deus chamou o Abraão, ele não existia a nação Israel. 그냥 세계 모든 사람 중에 한 사람을 불러내신 O 거예요. Senhor Deus apenas chamou uma pessoa de muitas pessoas no mundo. 그 아브라함에게 불러내시면서 하나님이 세 가지를 약속하십니다. E o Senhor Deus ele chama Abraão e ele promete três coisas: 때하, 나성, 맹성. terra, nação, bênção. 때야 땅은 지금 이스라엘이 있는 가나안 땅이고 민족은 이스라엘 민족, 히브리 민족이고 맹성 축복은 이스라엘 민족을 통해서 예수 그리스도를 주시겠다는 거예요. Então o Senhor Deus ele prometeu três coisas: terra, que é Canaã, na terra de Israel; nação é o Israel, que é o povo hebreu; e bênção é que o Senhor Deus vai permitir Senhor Jesus Cristo através do povo de Israel. 여러분 이스라엘 민족을 통해서 예수님이 오셨다고 해서 예수님이 이스라엘 민족만의 구원자가 아닙니다. Não é porque o Senhor Jesus Cristo veio através do povo de Israel que ele só veio salvar o povo de Israel. 오히려 이스라엘 민족은 예수님을 못 박아 죽였어요. Porque no fim, o povo de Israel ele crucificou o Senhor Jesus Cristo. 예수님은 유대교의 어떤 그 신이 아니에요. Nosso Senhor Jesus Cristo ele não é Deus ou algum ídolo do 유대인들만의 신이 아닙니다. ídolo do povo de Israel. 예수님은 모든 사람의 모든 민족의 구원자로 오신 거예요. Então, o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para salvar todo o povo. 여기 아브라함이 이삭을 낳습니다. Então, Abraão ele tem Isaac. 이삭이 야곱을 낳죠. E Isaac ele tem o Jacó. 야곱이 4명의 아내를 통해서 12명의 아들을 낳습니다. E o Jacó, através de 4 esposas, ele tem 12 filhos. 그 중에 요셉이라는 아들이 있었죠. E entre eles existia um filho chamado José. 가장 사랑받는 아들이었습니다. É o filho mais amado de Jacó. 이 옷부터요 아주 고급 옷을 입혀줬어요. Primeiramente, ele já vestia vestimentas muito boas comparado a outros irmãos. 다른 형제들에 비해서 특별히 야곱은 이 요셉을 사랑했습니다. E de todos os irmãos, o Jacó amou mais o José. 그리고 이제 이 볕단들이 자기에게 절하는 꿈을 꾸는 거예요. E assim ele viu que toda a sua colheita que ele teve, todas as outras colheitas eles idolatravam a sua colheita. 해와 달과 별들이 자기에게 절하는 거예요. E ele viu que todas as estrelas, o sol e a lua idolatravam ele. 형들이 화가 나가지고요 이 요셉을 이 웅덩이 속에 던져버렸습니다. E os irmãos ficando bravos, jogou José dentro de um buraco. 그리고 애굽의 노예로 E 팔아버렸어요. assim vendeu ele para se tornar escravo do Egito. 거기서 보디발의 아내로부터 유혹을 받습니다. E assim ele começa a ser seduzido através da esposa de Potifar. 그 유혹을 거절했지만 누명을 써가지고 결국 감옥에 가게 되죠. E assim ele não aceitou a sedução da esposa de Potifar e ele foi preso. 그런데 이 감옥에서 하나님의 도우심으로 감옥에서 나올 뿐 아니라
애굽의 이집트의 총리가 됩니다. E assim, não ele só ficou dentro da prisão, mas ele recebeu a graça do Senhor Deus e ele se tornou o primeiro-ministro do Egito. 총리로 있을 때 흉년을 잘 대비해 가지고 많은 곡식을 쌓아 E 놓습니다. quando ele estava dentro do Egito, ele se preparou muito bem para a fome que estava por vir. 자기를 팔아 넘겼던 그 형들을 만나게 되고 그들을 용서하고 그들을 애굽 땅으로 초청합니다. E assim ele abraçou os seus irmãos que encontrou novamente, perdoou eles e convidou para que eles pudessem morar junto com ele. 야곱의 모든 가족이 이집트에 내려오게 되는 거예요. E assim toda a família de Jacó desceu para o Egito. 하나님이 이 야곱의 자손들을 통해서 나라를 큰 민족을 만드시기 위해서 이집트라는 큰 나라로 옮기신 거예요. Então, o Senhor Deus, para criar uma grande nação em Israel, ele trouxe todo o povo de Israel, que no tempo dos filhos de Jacó, para morar no Egito. 거기서 400년간 이스라엘은 종살이하는 동안 많은 사람들로 민족이 커지게 됩니다. E durante 400 anos eles viveram como escravos dentro do Egito, mas o número deles se multiplicaram. 거기서 이집트에서 나라가 점점 민족이 커지니까요. 거기서부터 큰 핍박을 받습니다. E agora, já que o povo de Israel ele começou a crescer em números, começaram a acontecer a perseguição. 너무너무 살기가 힘들어지는 거예요. Então eles já tinham dificuldades para viver. 하나님을 찾습니다. E assim começaram a buscar a Deus. 하나님 살려주세요. Senhor Deus, por favor, nos ajude. 하나님 우리 민족을 기억해 주세요. Senhor Deus, por favor, lembre do nosso povo. 우리도 똑같아요. 인생의 고난이 찾아올 때 하나님을 바라보게 됩니다. Da mesma forma, quando nós encontramos com dificuldades, nós olhamos para Deus, não é? 하나님이 왜 우리에게 고난을 주실까? Por que será que Senhor Deus nos permite sofrimento? 왜 병을 주실까? Por que Senhor Deus permite doença para nós? 왜 가난하게 하실까? Por que Senhor Deus permite pobreza para nós? 왜 가족들로부터 어려움을 받게 하실까? Por que Senhor Deus permite dificuldades com a família? 직장에서 어려움이 있고 Por que tem dificuldades no trabalho? 여러 사람들로부터 어려움이 있고 Por que tem dificuldade com o convívio pessoal? 어려움 가운데 하나님을 찾으라는 하나님의 은혜입니다. Isso é uma graça que o Senhor Deus está permitindo para que você busque o Senhor Deus. 이스라엘 민족도 고난 중에 노예 생활하는 중에 하나님을 찾습니다. O povo de Israel também, durante 400 anos, quando eles viviam como escravos, eles começaram a buscar a Deus. 이스라엘 민족이 하나님께 부르짖고 하나님이 그걸 들으십니다. E assim eles deram oferta e clamaram diante do Senhor Deus, e o Senhor Deus ouviu o clamor deles. 누가 한번 읽어주시죠. Alguém poderia ler essa palavra? E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. 하나님이 그 기도를 들으십니다. Então o Senhor Deus ouviu a oração dele. 우리가 정말 구원받기를 원하는 마음으로 기도하면 하나님이 그 기도를 들으셔요. Se nós orarmos diante do Senhor Deus com grande verdade para receber a salvação, o Senhor Deus ouve essa 이번 oração. 주 말씀에 이렇게 참석하시면서요. 구원해 달라고 기도하십시오. Todos vocês que quando estiverem ouvindo a palavra durante o longo da semana, eu quero que vocês orem para ser salvo. 저의 모든 죄에서 구원해 주십시오. Para que peça a Deus falando, Senhor Deus, por favor, me salve de todo o meu pecado. 성경을 통해서 거듭나게 해 주십시오. Senhor Deus, por favor, permita para que eu possa nascer de novo através da Bíblia. 왜냐하면 거듭나지 않으면 구원받지 않으면 우리는 천국 갈 수 없습니다. Porque se você não nascer de novo, não tem como entrar no reino dos céus. 교황도 구원받아야 천국 갑니다. O Papa também só consegue entrar no céu se nascer de novo. 신부님, 목사님, 선교사라고 해서 천국 가는 거 아니에요. Padre, pastor, missionário, não é porque tem essa hierarquia dentro de uma estrutura religiosa que ele vai para o céu. 오히려 예수님은 마태복음 7장에서 예수님의 이름으로 선지자 노릇하는 자들을 예수님이 모르신다 그랬습니다. Porque Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo fala que todos aqueles que buscaram o Senhor Deus em seu nome, o Senhor Deus disse que não conhecia. 우리는 거듭나야 돼요. Nós precisamos primeiramente nascer de novo. 그 누구도 거듭나지 않고 천국 갈 수는 없습니다. Não tem ninguém que consiga entrar no reino dos céus sem nascer de novo. 하나님이 구원자 모세를 부르십니다. E assim, Senhor Deus chama um homem salvador chamado Moisés. 여기 무슨 말? 여기 그 애굽에서 빼놓으라고. 여기
이 모세가요 바로 왕에게 가가지고 우리 민족을 놔주라고 요구합니다. E assim o Moisés ele vai até o rei faraó e pede para libertar o seu povo. 바로 왕이 놔줄 리가 없죠. Mas o faraó ele não ia libertar eles, não 지금 é? 종으로 잘 부려먹고 있는데 놔주겠어요? Porque eles estão utilizando muito bem a vida deles como escravos. 이 바로 왕이 거절합니다. E assim o faraó ele recusa. 하나님이 애굽에 10가지 재앙을 내리시는 E 거예요. assim o Senhor Deus permite 10 pestes. 피재앙부터 마지막에 10번째 장자 죽는 재앙까지. Primeiro a peste do sangue e no final o último peste que é a peste do primeiro a morte do primogênito. 마지막 장자 죽는 재앙을 당하고 나서는 이제 이집트가 이스라엘 민족을 놔주게 됩니다. E depois da morte do primogênito, o faraó ele libera todo o povo de Israel. 이스라엘 민족은 양의 피를 문에 바르고 한 사람도 그 아들 장자가 죽지 않았습니다. O povo de Israel ele passou o sangue de ovelha no seu portal e nenhum primogênito morreu. 여기 장정만 600만 명이 나왔다고 돼 있어요. Aqui ele fala que cerca de 600.000 saíram. 60만 명이죠. 장정만 60만 명이고 전체 하면 200만 명 정도 되죠. E se juntarem todo o povo que saiu junto foi quase 2 milhões de israelenses. 보내놓고 나니까 이제 바로 왕이 화가 난 겁니다. E depois que eles viram, o faraó ficou bravo. 군대를 이끌고 이스라엘 민족을 쫓아가는 E 거예요. assim, com seus soldados, ele foi atrás do povo de Israel. 이제 이스라엘 민족 앞에는 홍해 바다가 가로막혀 있고 뒤에는 이집트 군대가 쫓아와요. E na sua frente estava o Mar Vermelho e atrás estava vindo os soldados do Egito. 야, 여기서 우리 죽게 생겼구나. 이집트로 다시 돌아가는 게 낫겠다. E todos eles falaram: agora nós iremos morrer, nós precisamos voltar para o Egito. 모세가 하나님이 우리를 도우실 거라고 E 말합니다. assim o Moisés ele fala: Deus vai nos ajudar. 여기 기적이 벌어집니다. 기적. E acontece um milagre. 하나님이 바람을 통해서요. 여기 한번 읽어보겠습니다. Vamos ler esta palavra. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. dois. 여기 하나님이 바다를 완전히 가르십니다. Senhor Deus, ele separa o mar, não é? 여러분, 홍해 바다가 나누어지고 거기로 이스라엘 민족이 통과하고 이집트 군대가 물에 덮여서 죽었다는 걸 믿으세요? Vocês acreditam que o Mar Vermelho ele se dividiu em dois e o povo de Israel passou pelo esse mar e depois o povo de Egito tentou passar e morreram? 이게 실제로 일어난 일일까요? E será que isso realmente aconteceu? 교회 다니는 사람들 중에도요, 안 믿는 사람이 많아요. Dentre as pessoas que frequentam a igreja, tem muitas pessoas que não acreditam nisso. 그냥 갈대 숲을 건너갔을 것이다. As 그냥 이렇게 습지를 그냥 건너갔을 pessoas 것이다. acham, ele passou por um relevo úmido. 그냥 이런 이렇게 그 바다가 이렇게 갈라졌다는 건 말이 안 된다. O mar dividir em dois não tem lógica nenhuma. 여러분, 바다도 못 가르는 하나님이 하나님이겠어요? Será que um Deus que não consegue dividir os mares é Deus? 아니, 태양을 만드신 하나님이 바다를 만드신 하나님이 바다를 못 가르시겠냐고. Será que Deus que criou o sol, Deus que criou o mar não consegue separar um mar? 하나님이 바다를 가르십니다. Senhor Deus, ele divide o mar em dois. 바다가 갈라지죠. E assim o mar divide em dois.
먼저 이스라엘 민족이 건너갑니다. E assim o povo de Israel passa primeiro. 그리고 이집트 군대가 따라 들어오게 됩니다. Depois os soldados do Egito vão atrás. 바로 왕도 여기서 죽게 됩니다. Até o faraó morre neste lugar. 성경에 보면 한 사람도 남지 않고 다 죽었다고 돼 있어요. Na Bíblia fala que nenhum deles ficou, todos eles morreram. 여기 보면 한 사람도 남기지 않고 다 죽었다고 돼 있어요. Aqui ele fala que nenhum deles ficou, todos morreram. 자, 이게 정말 사실일까? Então agora vamos pensar, será que isso é realmente verdade? 자, 증거를 한번 보겠습니다. Então vamos ver a evidência. 바다가 갈라진 게 정말 사실인지 보겠습니다. Vamos ver se o mar realmente dividiu em dois. 여러분, 이집트에 가면 카이로 박물관이 있습니다. Quando vocês forem para o Egito, tem um museu chamado Museu do Cairo. 이 가면 미라, 이집트는 왕이 죽으면요 미라로 만듭니다. 미라로. E quando algum faraó ele morre, o povo de Egito eles fazem uma múmia, eles transformam eles em uma múmia. 이 썩지 않고 몇 천 년간 그대로 보존이 되는 거예요. Por quê? Para que não apodreça a carne deles, para que possa proteger eles durante milhares de anos. 이 박물관에 가면 이렇게 미라가 남아 있습니다. E quando vocês forem para esse museu, tem várias múmias. 여기 일반적인 미라는 이렇게 젓갈색을 띠고 있습니다. E assim, todos os múmias normais, eles têm essa cor amarronzada escura. 이런 색이에요. Normalmente é essa cor a múmia. 그런데 메르네프타 그 이스라엘 군대를 쫓아가다가 바다에 빠져 죽은 왕은요 색깔부터가 벌써 다릅니다. Mas o Merimneptah, que é o faraó que morreu afogado no mar, a cor dele já é diferente. 눈썹이 빠져서 눈썹을 물감으로 그렸어요. Primeiro, ele não tem a sua sobrancelha, por isso que eles pintaram a sobrancelha. 그리고 귀는 뭐가 뜯어 먹었습니다. E a orelha, parece que alguma coisa comeu a orelha dele. 그리고 온몸이 소금기로 덮여져 E 있습니다. todo o corpo dele está de sal. 그러니까 딱 봐도 바닷물에 빠져 죽었다라는 걸 알 수 있어요. Então aqui é uma forte evidência que ele morreu afogado no mar. 그리고 이 메르네프타의 아들이 10살에 죽었다라고 역사 기록에 남아 있습니다. E na história do Egito fala que o Merimneptah ele teve um filho de 10 anos e ele também morreu. 장자 죽는 재앙 때 죽은 게 분명한 거예요. Porque ele morreu quando o Senhor Deus permitiu as 10 pragas e morreu na última praga, que é a morte do primogênito. 그리고 이 메르네프타 비입니다. 비서. E aqui é a como é que chama esse quando a pessoa morre, coloca? Na lápide do Merimneptah. 여기에 보면 여기 뭐라고 돼 있냐면 이스라엘 민족은 다 죽어서 없어져 버렸다라고 기록이 되어 있는 거예요. E na morte, no lápide do Merimneptah está escrito que todo o povo de Israel naquela época morreram. 이스라엘 민족은 살아 있는데 거짓말로 죽었다라고 이 비석에 남겨놓은 겁니다. Então, realmente o povo de Israel ele ficou vivo e saíram vivos, mas eles escreveram que o povo de Israel morreram. 그러니까 이 메르네프타 왕이 이스라엘 민족과 연관이 깊은 왕이라는 것도 알 수 있죠. Então nós podemos saber que esse rei Merimneptah ele tem uma relação muito forte com o povo de Israel. 여기 홍해 바다입니다. Aqui é o Mar Vermelho. 이스라엘 민족이 여기가 이스라엘이니까 금방 이렇게 갈 수 있어요. 가까워요. Então, já que aqui é o Israel, ele é pertinho, eles conseguem ir rapidinho. 근데 이쪽으로 모세가 인도한 거예요. 일로. Mas Moisés ele conduziu lá para baixo.
그러니까 여기는 바다니까 갈 수가 없잖아요. Então realmente chegou no mar e eles não podiam passar, 여기 não é? 바다를 건너간 겁니다. Mas eles passaram por esse mar. 그런데 놀랍게도 여기 홍해 바다 밑에서 로봇으로 촬영을 했는데 이 바퀴가 많이 나온 거예요. E 바퀴. eles filmaram com um submarino mecânico para ver se tinha evidências e encontraram várias rodas. 많이 발견이 됐습니다. E encontraram várias rodas. 여기 보면 산호가 자랐는데 이 산호가 바다의 산호가 바퀴 축 모양으로 그대로 자랐어요. Então aqui cresceram várias plantas, né, marítimas e viram que eles cresceram ao redor da roda da da roda da carroça. Isso. 그리고 잠깐 보겠습니다. E vamos ver um vídeo. Anteriormente se presumia que a travessa do povo no Mar Vermelho teria ocorrido no Mar de Juncos, Lagos Amargos, onde hoje é o conhecido Canal de Suez. Mas o local onde podem ser obtidos mais indícios da travessia é a praia de Nueva, no Golfo de Aqaba, a única praia no Mar Vermelho suficientemente grande para a quantidade dos hebreus no êxodo, cerca de 2 milhões. Para alcançar essa praia, o povo teria caminhado mais de 300 quilômetros sem fazer pausas e com alimento apenas para 7 dias. Êxodo 13, 6 a 8. Uma base forte para também se acreditar que a travessia foi realizada neste local é o fato de ter sido detectado através de mapeamento topográfico a existência de um platô de 100 metros de profundidade e 900 metros de largura com rochas agrupadas em linhas nas bordas. 건널 수 있는 지형인 겁니다. Então aqui tem um caminho que eles puderam passar. 여기는 굉장히 깊은 데인데 여기만 별로 안 깊어요. Então todos os outros lugares têm uma profundidade muito grande, mas só essa parte que não era tão profunda. Onde os egípcios avistaram o povo hebreu às margens do Mar Vermelho, Êxodo 14, 9 a 10. Esta passagem é o único meio de chegar até a praia. Além das teorias do Sr. White, já demonstraram ter uma maior consistência do que as que antes foram estabelecidas por outros pesquisadores. O que vem a validar mais fortemente as suas ideias é o fato de que duas colunas idênticas foram encontradas às margens do Mar Vermelho, ambas trazendo inscrições antigas em hebraico. A primeira coluna foi encontrada no Lago Egípcio, em Nueva, em 1978, com inscrições em hebraico ilegíveis. Beleuzão. Em 1984, no Lago Árabe, Midian, 이 홍해 건넌 걸 기념해서 세워놓은 겁니다. Então aqui eles colocaram um memorial, né, por eles terem passado o Mar Vermelho. Morte, Faraó, Moisés e Yahoo, significando o milagre da travessia do Mar Vermelho, por Moisés e que foi elegida por Salomão, em honra a Yahoo. Há uma referência em Isaías 19, verso 19 que pode estar se referindo à coluna do lado egípcio. Tendo em vista todas estas descobertas, os arqueólogos agora estavam convencidos que a travessia do Mar Vermelho teria ocorrido exatamente nesse local, devido ao número grandioso de probabilidades. E o fato de existirem estas duas colunas, de um lado ao outro do mar, traçando assim uma linha reta, as colunas teriam sido erguidas por rei Salomão, que em sua época possuía o controle dos mares e tinha autoridade nestas regiões. Mas ainda faltavam provas mais conclusivas, que pudessem dar às narrativas bíblicas a veracidade que necessitavam para provar aos incrédulos que tudo ocorreu da forma que a Bíblia descreveu. Que a Bíblia tinha razão em afirmar que o povo hebreu foi escravo no Egito. Isso hoje é um fato. Que a praga esperava-se vinha pela exatamente a rota de mergulho que esperava-se vinha pela linha disso, de uma travessia de uma grande multidão naquele local. E também teriam que ser encontradas provas de que pessoas teriam sido mortas quando o mar se fechou. Curiosamente, foi exatamente isso que os mergulhadores encontraram. Indícios mais do que suficiente para comprovarem que os textos bíblicos eram exatos. Em profundidades de mergulho até 60 metros, a partir de 1978 feitos por White, foram encontrados artefatos, como ossos, cascos, rodas, restos dos carros egípcios, entre outros objetos. O material encontrado estava incrustado nos corais que haviam crescido com o passar dos anos. No entanto, foram usados detectores de metais. E foi possível perceber que além do que foi trazido à superfície ainda havia muitos objetos fossilizados nos corais,
벼랑 이렇게 해가지고 다 이게 자랐다. eixos de carruagens, 바퀴. 이게 바퀴 모양 산호죠. Isso é o coral. Os corais eles estão crescendo ao redor da roda da carroça, não é? enfomeadas de metal, não foram possuídas facilmente, embora bastante desgastadas, ainda mostram o formato que tinham. Também foram encontradas cordas recobertas de materiais nobres como ouro e prata. Estas estavam em melhor estado de conservação, devido à maior resistência destes metais nobres. 금으로 돼 있다. Provavelmente tenham Como eu gravação das disse, linguagens aqui, ó. dos oficiais escolhidos de Faraó, provavelmente capitães. Retirando os corais de uma das rodas, nota-se a ausência de um dos raios. A Bíblia menciona que os carros de Faraó quebravam quando os soldados perseguiam o povo hebreu, pois Deus fazia isso para que não os pudessem alcançar. As cordas são semelhantes às usadas na época da 18ª dinastia, 1540 a 1515 a.C. Foto de um carro egípcio da época. Era da 18ª dinastia dos faraós, e é notável a semelhança com as cordas encontradas no mar. 예. 홍해 바다를 건넌 것이 성경에 기록이 되어 있습니다. Por isso a Bíblia ele fala sobre passagem do Mar Vermelho. 많은 사람들은 그걸 그냥 거짓으로 생각해요. Muitas pessoas acham que isso é uma mentira, 근데 하나님이 증거를 남겨두셨어요. mas Senhor Deus deixou evidências. 바다를 가를 수 있는 분이라면 그건 창조주밖에 못하는 겁니다. Então, só quem pode separar os mares é o Deus Criador. 사람들이 믿지 않을까봐 증거를 남겨두셨어요. Então, Senhor Deus deixou evidências concretas para as pessoas que não acreditavam. 성경이 사실입니다. Então, a Bíblia é verdadeira. 이 성경이 하나님의 말씀인 거예요. A Bíblia é a palavra de Senhor Deus. 여러분, 우리는 브라질에서 태어났잖아요. Nós nascemos no Brasil. 이 브라질에 태어나면 자연스럽게 하나님을 믿을 수 있다라는 장점이 있어요. E a parte boa do Brasil, nascer no Brasil, é que quando você nasce, você já começa a acreditar em Deus. 그런데 자칫 잘못하면 성경에 나와 있는 그대로 믿는 것이 아니라 그냥 많은 사람들이 믿으니까 그 문화로 믿는 거예요, 문화로. Mas o problema é que eles não acreditam o Senhor Deus através da Bíblia, mas acreditam em Deus através de cultura. 여러분, 성경대로 믿어야 됩니다. Tem que acreditar em Deus através, conforme a Bíblia. 여러분, 유대인들은 태어나면서부터 하나님을 알고 하나님에 대해서 배우잖아요. Judeus, quando eles nascem, eles já estudam sobre o Senhor Deus e aprendem sobre o Senhor Deus. 그런데 그들이 예수님을 못 박아 죽였어요. Mas infelizmente eles mataram o Senhor Jesus Cristo. 그냥 문화 속에서 배운 거예요, 문화 속에서. Então eles viveram aprendendo através da sua cultura. 여러분, 성경은 나와 있는 문자 그대로 사실인 거예요. A Bíblia, toda a sua escrita, toda a palavra que é formada aqui é verdadeira. 이건 생명의 말씀입니다. Porque isso é a palavra da vida. 하나님의 말씀을 통해서 우리는 영생을 얻을 수 있어요. Nós conseguimos realmente a vida eterna através da palavra de Senhor Deus. 이제 이스라엘 민족은 하나님이 창조주라는 걸 홍해를 건너면서 믿게 E 됐습니다. assim o povo de Israel ele acreditou que o Senhor Deus é o Deus Deus criador. 하나님을 우리가 믿습니다라고 말했어요. E eles disseram: Senhor Deus, nós cremos em Ti. 이제 하나님과 이스라엘 민족 간에 계약을 맺습니다. E 계약. assim agora eles fazem um contrato entre Senhor Deus e o povo de Israel. 너희 앞에 복과 저주를 두겠다. E Senhor Deus ele diz que eu vou estabelecer bênção e maldição. 너희가 하나님 말씀에 순종하면 복을 내리겠다. Então toda vez que cumprir os mandamentos, Senhor Deus vai permitir a bênção. 반대로 하나님 말씀을 불순종하고 하나님을 버리고 다른 신을 섬기면 엄청난 저주를 받을 것이다. Mas se não cumprir os mandamentos e idolatrar outros deuses, Senhor Deus vai permitir a maldição. 하겠냐? Vocês querem isso? 사인했습니다. E eles assinaram: sim, eu quero. 계약이 맺어진 E 거예요. agora tem um contrato entre o povo de Israel e Deus. 하나님이 어떤 사람들은요, 왜 이스라엘 민족만 하나님은 선택하냐, 기분 나쁘게 그렇게 말하는 사람도 있어요. Algumas pessoas falam: por que o Senhor Deus só escolheu o povo de Israel?
여러분 이스라엘 민족은 선택받아 가지고요. 2000년 동안 엄청난 저주를 O 받았습니다. povo de Israel, ele por ter sido escolhido por Senhor Deus, eles sofreram durante 2000 anos com grande maldição. 하나님이 브라질 민족을 선택한 것도 아니고 한국 민족을 선택한 것도 아니고 Senhor Deus não escolheu o povo brasileiro, não escolheu o povo coreano. 한 민족 이스라엘 민족을 선택했어요. Senhor Deus apenas escolheu um povo, que é o povo de Israel. 여러분 이 이스라엘 민족의 역사를 이제 보면 말씀에 순종할 때는 엄청난 복을 받아요. E quando nós olhamos pela história do mundo, nós podemos ver que quando o povo de Israel ele obedece à palavra, eles têm um grande sucesso. 그걸 통해서 하나님 살아계시다는 걸 보여주시는 거예요. E através desse grande sucesso, o Senhor Deus ele demonstra que Senhor Deus existe. 반대로 하나님 말씀 불순종하고 죄 지을 때는요. 가장 비참한 역사를 Mas quando eles não cumprem o mandamento, não obedecem à palavra do Senhor Deus, eles se tornam o povo mais miserável. 그걸 통해서 하나님이 살아계신 걸 보여주시는 거예요. E também Senhor Deus manifesta a sua existência através disso também. 여기 같이 한번 읽겠습니다. Vamos ler essa palavra todos juntos. dois. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. 그러니까 여러분 이스라엘 민족은 세계 모든 민족하고는 다릅니다. 아예 달라요. O povo de Israel ele é totalmente diferente de qualquer outro povo neste mundo. 하나님의 도구예요. Eles são instrumentos de Senhor Deus. 이스라엘 민족을 통해서 우리는 배워야 됩니다. Nós precisamos estudar e aprender sobre o povo de Israel. 아 이스라엘처럼 말 안 들면 저렇게 저주를 E 받는구나. nós precisamos aprender através do povo de Israel que se nós não obedecermos, nós iremos receber maldição da mesma forma. 반대로 불순종하면 모든 저주가 임한다 그랬습니다. E aqui também ao contrário, se não obedecer, todas as maldições te alcançarão. 3,500년 전에 하나님과 계약이 맺어진 Então, 거예요. isso é um contrato que eles fizeram com Deus há 3.500 anos atrás. 이스라엘 민족은 이 계약을 하고 하나님 말씀에 순종했을까요? 불순종했을까요? Então, o povo de Israel, depois que ele fez esse contrato com o Senhor Deus, eles obedeceram a palavra de Deus ou não? 순종하지 않았어요. Eles não obedeceram a palavra de Deus. 하나님을 버렸어요. Eles abandonaram o Senhor Deus. 다른 신을 E 섬겼습니다. eles começaram a idolatrar outros deuses. 여러분 이 복과 저주가 있어요. Aqui existe a bênção e a maldição. 다른 민족은요 잘 될 때와 불행할 때가 큰 차이가 없어요. Então, outra nação, outros povos, realmente eles terem sucesso ou insucesso, eles realmente não oscila tanto assim. 근데 이스라엘은 잘 될 때는 세계 최고로 잘 되고 망할 때는 가장 비참한 역사를 갖고 Mas o povo de Israel, quando eles têm sucesso, eles se tornam o povo mais rico do mundo. E quando eles não têm sucesso, eles se tornam a pessoa mais pobre, mais miserável do mundo. 여러분 불과 100년 전에 이스라엘 민족은 엄청난 학살을 당했습니다. Realmente, há cerca de 100 anos atrás, o povo de Israel, eles eram um povo que estava sendo exterminado neste mundo. 2차 세계대전 때 600만 명이 죽었잖아요. Na Segunda Guerra Mundial, foram mortos 6 milhões de judeus. 중세시대 때 가는 곳마다 죽임을 E 당했습니다. na Idade Média, todos os lugares que eles iam, eles morriam. 그런데 지금은 이스라엘 유대인들이 지금 세계 최고로 잘 sa는 나라가 돼 버렸어요. Mas agora os judeus eles estão no topo do mundo. Eles se tornaram o país que mais tem sucesso e melhor país. 불과 70년 만에 Isso cerca de 70 anos só. 나라도 없던 민족이었습니다. Era um povo que não tinha nem país. 지금요 다 이스라엘 민족은 최고로 잘 살았다 가장 비참해졌다 또 최고로 이런 역사를 가지고 있는. Então o povo de Israel ele tem uma história de sucesso e maldição, sucesso e maldição. 이스라엘 민족은 하나님 말씀을 듣지 않았습니다. 읽어주세요. O povo de Israel ele não obedeceu a palavra do Senhor Deus, ele lê, mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. 말 들으면 하나님의 민족이 되고 복을 받는다고 했는데도 안 들었습니다. Então, quando eles ouviram o Senhor Deus dizendo que se seguir o mandamento vão receber a bênção, eles não quiseram ouvir. 하나님은 계속 선지자들을 O 보내줬습니다. Senhor Deus continuamente mandou seus profetas para o povo de Israel. 그런데 그 선지자들을
죽이고 그들의 말을 버렸습니다. E vários israelitas, eles mataram os profetas ou realmente desprezaram a palavra deles. 너희가 내 말을 듣지 않았다. E o Senhor Deus disse que eles não inclinaram seus ouvidos para a sua 너희가 palavra. 교만하게 하나님 말을 배척했다. Eles se tornaram arrogantes, realmente desprezando a palavra de Deus. 그래서 이 솔로몬 왕이 끝나고 나서요. 솔로몬 왕이 죽고 나서 나라가 두 개로 쪼개집니다. E depois da morte do rei Salomão, o país Israel ele divide em duas. 예. 북이스라엘과 남유다로 Ele se 나눠지죠. torna norte de Israel e sul de Judá. 북이스라엘은 예수님 오시기 전 722년에 망합니다. E o Israel ele fracassa 722 anos antes de Cristo. 그리고 남유다도 예수님 오시기 전 606년에 망해요. E 바벨론에 의해서. o Judá também ele fracassa no ano 606 antes de Cristo através da Babilônia. 바벨론의 지배를 받습니다. E ele começa a receber o domínio do Império Babilônico. 여기가 이스라엘입니다. Aqui é o Israel. 바벨론의 지배를 받아요. Então o Império Babilônico ele coloniza o Israel. 그리고 또 페르시아의 지배를 E 받습니다. depois logo em seguida tem o Império Persa que também coloniza o Israel. 그리고 그리스 헬라 제국의 또 지배를 받아요. E logo depois do Persas vem o gregos que também coloniza o povo Israel. 그리고 잘 아시는 것처럼 로마 제국의 지배를 E 받습니다. como vocês sabem muito bem, no fim vem o Império Romano também que coloniza todo o povo Israel. 계속 지배만 받는 거예요. Então toda hora eles são colonizados. 그럼 이제 하나님께 돌아와야 되잖아요. Então agora eles precisam se arrepender e voltar para Deus, não é? 끝까지 안 돌아요. 끝까지. Mas até o fim eles não voltaram. 하나님이 이제 선지자를 보내다가 내 아들 말은 듣겠지 하고 아들을 보내십니다. Senhor Deus, ele continuamente mandou seus profetas, mas eles não escutaram. Então o Senhor Deus pensou, se eu mandar meu filho, eles vão ouvir. 예수님이 이렇게 비유를 들어 E 말씀하십니다. assim o Senhor Jesus Cristo ele dá uma parábola e fala: 선지자들 말을 안 듣고 선지자들을 죽이는구나. eles não ouviram a palavra dos profetas, eles apenas estão matando os profetas. 그럼 내가 이제 내 아들을 보내겠다. Então agora eu mandarei o meu filho amado. 내 아들 말은 듣겠지. Talvez eles escutem a palavra do meu filho. 예수님을 보내셔요. E assim o Senhor Deus manda o Senhor Jesus Cristo para este mundo. 그런데 이 예수님의 말을 듣기는커녕 예수님을 죽이려고 합니다. Mas ao ouvirem a palavra do Senhor Jesus Cristo, em vez de servir a Jesus Cristo, eles queriam matar o Senhor Jesus Cristo. 예수님이 그들의 죄를 책망하니까 예수님을 싫어하는 거예요. Quando o Senhor Deus condenou os pecados deles, eles não gostaram. 예수님이 그들이 하나님 말씀에 순종하지 않는다는 걸 지적했거든요. Porque o Senhor Deus acusou eles, dizendo que eles não estavam obedecendo o mandamento de Deus. 너네가 하나님의 택하신 민족이라고 천국 가는 거 아니다. Não é porque vocês são povo escolhido de Deus que vai para o reino de Deus. 거듭나지 않으면 천국 갈 수 없다. Se não nascer de novo, não tem como entrar no reino dos céus. 너희들은 마귀 자식이다. Vocês são raça de víboras, raça de filhos do diabo. 유대인들이 안 좋아하죠. Os judeus não gostaram disso. 요즘 교회도 똑같아요. Todas as igrejas hoje em dia também são assim. 죄를 지적하지 않습니다. Eles não condenam mais o pecado que as pessoas cometeram. 여러분 구원받지 않으면 지옥 갑니다라고 말하지 않아요. Eles não falam que se você não nascer de novo, você vai para o inferno. 여러분 교회 나오세요. Eles só falam, venha para a igreja. 하나님이 여러분들을 축복하십니다. Senhor Deus vai abençoar a vida de vocês. 하나님이 병 낫게 해주실 Senhor Deus 거예요. vai curar da doença de vocês. 사업 잘 되게 해주실 Senhor Deus vai 거예요. permitir sucesso no seu trabalho. 하나님이 건강하게 해주실 Senhor Deus vai 거예요. permitir saúde para vocês. 완전 거짓말입니다. Mas tudo isso é mentira. 여러분 성경에서는 그렇게 말씀하지 않아요. Na Bíblia não fala isso. 여러분 바울 사도는 평생 고생만 하다가 결국 목 잘려 죽었어요. Apóstolo Paulo, ele viveu a vida toda servindo a Deus, sofrendo e morreu depois. 그럼 바울 사도는 하나님께 복 안 받은 사람이네요. Então será que o apóstolo Paulo nunca recebeu a bênção de Deus? 예수님 12제자 전부 다 순교당했습니다. Realmente todos os discípulos do Senhor Jesus Cristo morreram. 예수님 제자들 Perseguidos. 다 망했습니까? Então será que todos os discípulos do Senhor Jesus Cristo receberam maldição? Teve fracasso na vida? 여러분 하나님이 주시고자 하는 복은 이 세상의 복이 아니에요. A bênção que o Senhor Deus quer permitir não é a bênção deste mundo. 여러분 이 세상은 하나님 나라가 아닙니다. Este mundo não é o reino de Deus. 물론 하나님은 이 세상에서도 우리를 도와주시고 우리에게 복을 주셔요. Com certeza o Senhor Deus ele nos ajuda neste mundo, também permite a bênção neste mundo. 하지만 그것을 하나님은 주시고자 하는 게 아니에요. Mas não é isso que o Senhor Deus quer permitir para as pessoas. 하나님은 우리에게 영생을 주시기를 O Senhor 원하세요. Deus ele deseja permitir a vida eterna.
우리가 이 세상에서 잠깐 잘 먹고 살고 끝나는 게 아니라 이 세상에서는 하나님을 위해서 고생하지만 천국에서 모든 영광을 주시기를 원하시는 거예요. Senhor Deus, Ele deseja permitir a vida eterna, toda a glória no reino de Deus. Não quer que só você vivam neste mundo e vivam um pouco e vivam bem. 여러분 구원 받으셨어요? Vocês já receberam a salvação? 언제 받으셨습니까? Quando é que vocês receberam a salvação? 언제 여러분 구원 받으셨어요? Quando é que vocês receberam a salvação? 너희가 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 없다 그랬습니다. Senhor Jesus Cristo ele disse: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 여러분 제가 몇 번 말씀드렸잖아요. Eu falei várias vezes para vocês. 막 목사님이 안수해가지고 병 고쳐줘요. Senhor, vamos dizer que um pastor ele fez imposição de mão e curou a doença dele. 여러분 성경에 하나님께 쓰임 받았던 일꾼 중에 병 걸려서 죽은 사람도 많습니다. Realmente na Bíblia aparecem vários profetas, vários discípulos do Senhor Deus que morreram com doença. 아니 그런 사람들은 하나님께 그러면 복 안 받은 사람이에요. Então será que todos eles não receberam a bênção de Deus? 여러분 이 성경에서 성경을 우리는 정확하게 알아야 돼요. Nós precisamos saber a Bíblia detalhadamente. 여기 예수님을 보냈는데 뭐라고 하냐면 이 아들을 죽이고 우리가 포도원을 차지하자고 말합니다. Quando mandaram o Senhor Jesus Cristo para este mundo, mas o que as pessoas falam? Este é o herdeiro, vinde e matemos-lo, para que a herança seja nossa. 아들 말을 듣는 게 아니라요. 아들을 미워하고 시기하고 못 박아 죽이는 거예요. Então, ao invés de ouvir a palavra do filho, eles queriam crucificar, matar e realmente tomar todas as coisas dele. 여러분 성경을 배우다 보면 우리 마음을 막 찌르는 말씀들이 있어요. Quando nós aprendemos a Bíblia, nós percebemos que tem várias palavras que acusam nosso próprio coração. 막 무서운 말씀, 내가 듣기 싫은 말씀을 막 합니다. Porque a Bíblia ele fala palavras medonhas e palavras que nós não queremos ouvir. 여러분 그 말씀에 귀를 기울여야 돼요. Mas nessas horas nós precisamos dar ouvido nessas palavras. 이스라엘 민족은 그거 듣기 싫어서 예수님을 죽인 O 거예요. povo de Israel ele não queria inclinar os seus ouvidos nessas palavras, por isso crucificou o Senhor Jesus Cristo. 우리는 그러면 안 됩니다. Nós não podemos fazer isso. 저기 빌라도가 예수님을 살리려고 그랬어요. O Pilatos ele queria salvar o Senhor Jesus Cristo. 이 강도와 예수님 중에 누구를 놓아줄까 묻습니다. Ele pergunta: qual deles você quer que solte, o Senhor Jesus Cristo ou esse malfeitor? 살인 강도예요. Ele era um grande pecador naquela época, porque ele era 당연히 homicida. 예수님을 살려달라고 하겠지. Então ele acreditou que todas as pessoas iriam pedir para libertar o Senhor Jesus Cristo. 그런데 예수님을 십자가에 못 박으라고 말합니다. Mas todos eles gritaram: seja crucificado o Cristo. 나는 너희들의 그 죄에 대해서 무죄하다라고 하면서 손을 씻었습니다. E o Pilatos ele fala que não, ele vai lavar a mão sobre o pecado dele. 그러면 예수 죽인 피값을 우리가 받겠다고 말하죠. E todos eles falam que o sangue do preço do sangue do Senhor Jesus Cristo caia sobre eles e sobre os filhos. 여러분 빨간 글씨만 같이 읽겠습니다. Vamos ver o que está escrito em vermelho. 도이스. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. 예수 죽인 피값을 우리도 받고 우리 자식들도 받겠습니다. Então ele fala que o sangue que eles estão recebendo é o sangue de Cristo pode cair sobre eles e sobre os seus filhos. 무서운 말씀을 했습니다. Eles acabaram de falar uma palavra muito medonha. 이 말이 여러분 그대로 이루어지죠. E essa palavra realmente acontece futuramente. 예수 죽인 피값을 받겠다고 말한 그 사람들이 죽기 전에 이제 이 사람들이 예수님을 죽입니다. E antes de eles receberem esse preço desse sangue, o Senhor Jesus Cristo ele morre. 그 피값을 그대로 받습니다. E eles recebem o castigo desse preço do preço do sangue de Cristo. 여러분 사람이 짓는 죄 중에 가장 큰 죄가 뭘까요? Qual é o maior pecado que o homem pode cometer? 뭘까요? Vocês sabem qual que é? 대답해 보세요. Podem responder. 예수님 아멘. 사람이 지을 수 있는 중에 가장 큰 죄는 예수님을 배척하는 죄입니다. O maior pecado que o homem pode cometer na sua vida é rejeitar o Senhor Jesus Cristo. 예수님을 버리는 거, Você abandonar o Senhor Jesus Cristo. 예수님을 믿지 않는 거, Você não acreditar em Senhor Jesus Cristo. 그게 가장 큰 죄예요. Isso é o maior pecado. 이스라엘 민족은
아담이 하나님의 말씀을 버리고 마귀의 말을 들었잖아요. O povo de Israel também, o Adão também, ele não ouviu a palavra do Senhor Deus, ele ouviu a palavra do diabo. 이스라엘 민족도 예수님을 버리고 바라바를 선택했습니다. Mas o povo de Israel também, ele não escolheu o Senhor Jesus Cristo e aceitou Barabás. 왜 이스라엘 민족이 예수님을 버렸을까? Por que eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo? 첫 번째는요. 그들의 영혼에 대해서는 무관심했어요. Porque eles não tinham interesse nos seus espíritos. 이 세상에서 잘 먹고 잘 사는 것에만 관심이 있었어요. Eles só tinham interesse em comer bem e viver bem neste mundo. 로마에서 독립하는 것에만 관심이 있는. Eles só tinham interesse em ter a independência contra Roma. 지금도 마찬가지예요. 교회에 다니면서요. 이 세상에서 성공하고 잘 살고 이것에만 관심 있으면요. 진짜 구원받는 게 어려워요. Da mesma forma, neste mundo também, as pessoas eles só têm interesse em ter sucesso e viver bem. Não tem interesse na salvação. 우리는 유대인들처럼 하면 안 됩니다. Nós não podemos viver como judeus. 그리고 예수님을 이 세상의 왕으로 오해했어요. E outra, eles tiveram mau entendimento considerando o Senhor Jesus Cristo como rei deste mundo. 예수님이 이 세상에서 왕이 돼가지고 로마를 박살낼 거라고 생각해요. Eles acreditaram que o Senhor Jesus Cristo iria se tornar rei para destruir o Roma. 예수님에 대해서 오해한 거예요. Eles tinham um mau entendimento. 그리고 그들은 선택된 민족이라는 교만함이 있었어요. E eles tinham o orgulho, tinham a arrogância por serem escolhidos por Deus. 그리고 성경에 대해서 무지했어요. E o quarto é que eles eram ignorantes na palavra. 많은 사람들이 교회는 다니지만 성경은 읽지 않아요. Muitas pessoas frequentam a igreja, mas não lêem a Bíblia. 많은 교회들이 말씀을 가르치는 것이 아니라 찬양만 해요. Muitas igrejas eles ensinam só os louvores, mas não ensinam a palavra. 찬양만 해요. Só 찬양. louvam, só 그러니까 cantam. 하나님을 찬양하는 게 아니라 자기 마음을 들뜨게 마음. Então não cantam, não louvam a Deus, mas só querem aumentar o seu sentimento 막 interno. 흥분되는 찬양을 합니다. Eles começam a fazer louvores para se alegrar. 하나님은 없어요. Não existe Deus nesse lugar. 합당치 않습니다. Não é adequado diante do Senhor Deus. 여러분 우리는 성경에 관심을 가져야 돼요. Nós precisamos ter interesse somente na palavra. 찬양이 우리를 천국 보내지 못합니다. Não é o louvor que vai levar vocês para o reino de Deus. 여러분 성경에 관심을 가져야 돼요. Vocês precisam ter interesse na palavra. 이스라엘 민족은 예수님을 버렸습니다. 어떻게 됐을까요? O povo de Israel, eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu? 여기 잠깐 또 운동을 하겠습니다. Então agora nós iremos fazer uma atividade. 깍지를 끼세요. Cruzem os dedos. 자, 쫙 저를 따라하세요. põe 1, 2, e me 3, sigam. 4, 5. 자, esquerda. Esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. Direita. direita, 1, 2, 3, 4, 5. Cima. para cima, 1, 2, 3, 4, 5. 뒤로는 왜 뒤로? para trás, Atrás. 4, 5. 여러분 이스라엘 민족을 잘 보셔야 됩니다. Agora vocês precisam prestar atenção na história de Israel. 예수님이 이런 말씀을 하셨어요. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse essa palavra. 같이 한번 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. 예루살렘 성이 군대들에게 둘러싸일 것이다. 그렇게 말했어요. O Senhor Jesus Cristo, ele disse que os soldados iriam cercar o Jerusalém. 그럼 곧 멸망할 줄 알아라. E ele fala que saber então que é chegada a sua desolação. 예수님이 이 말씀대로 로마 군대가 예수님 죽고 얼마 안 있다가 로마 군대가 쳐들어와서 성을 쌌어요. Conforme esta palavra, realmente os soldados de Roma invadiram Jerusalém e cercaram o castelo de Jerusalém. 예루살렘 성이 박살났습니다. E assim todo o castelo de Jerusalém foi destruído. AD 70년에 로마 타이터스에 의해서 완전히 성이 불태워집니다. 70 anos depois de Cristo, o comandante Tito ele destruiu todo Jerusalém. 그 피를 우리가 받겠다고 말하는 사람들이 살아있을 때 완전히 멸망당한 거예요. Todas as pessoas que disseram para derramar o sangue sobre eles, seus filhos morreram. 그 말이 그대로 이루어졌어요. A palavra deles foram pagas. 그럼 말 함부로 하면 안 됩니다. Por isso vocês não podem falar qualquer coisa pela sua boca. 이때 예루살렘에서 110만 명이 죽습니다. Nesse tempo morre em cerca de 1.100.000 pessoas. 그리고 전 세계로 쫓아내 버려요. E assim a Roma, os soldados de Roma espalham todos os judeus para todo canto da terra.
로마 군대가 예루살렘 성을 함락하는 장면이죠. Essa é a parte quando os romanos invadem Jerusalém. 타이터스가 예루살렘 성을 박살내고 로마에 세운 개선문입니다. E o Tito ele destrói todo o Israel e eles criam um portal de celebração. 지금 로마에 지금도 남아 있는 문이에요. Isso é um portal que existe ainda no Roma, ainda em Roma. 여기 보면 예루살렘 성에서 약탈해서 뺏어오는 것들이 그대로 벽에 남아 있어요. E aqui está a escultura mostrando que o povo, que os romanos roubaram as coisas do santuário lá de Jerusalém. 성전의 보물들을 다 뺏어왔습니다. Todos os tesouros dos santuários eles tomaram para si e levaram. 여기 이미 3,500년 전에 너희가 전 세계로 쫓겨다니고 칼이 너희를 쫓을 거라고 이미 예언돼 있죠. E há 3.500 anos atrás o Senhor Jesus Cristo a Bíblia já profetiza que a espada será assolada e a vossa cidade serão desertas. 이 말씀대로 전 세계로 쫓겨나게 됩니다. E assim todas as pessoas são espalhadas pelo mundo. 가는 곳마다요 예수님을 죽인 민족이라고 죽이는 거예요. Então todos os lugares que as pessoas iam, os judeus eram mortos dizendo: você matou o Senhor Jesus Cristo, e matavam eles. 많이 학살당했습니다. Por isso muitos judeus morreram. 전 세계로 쫓겨났죠. E assim eles foram espalhados pelo toda a terra. 지금 여기요 미국의 유대인들이 제일 많이 살죠. Agora os judeus eles moram, a maior quantidade de judeus que eles moram nos Estados Unidos. 유럽에도 많이 삽니다. E na Europa eles também moram bastante. 그리고 브라질에도 11만 명 정도 살죠. E no Brasil também mora em torno de 110 mil. 아르헨티나에도 많이 살고. E na Argentina também moram 전 bastante. 세계에요 많이 살아요 유대인들이. Então vários judeus moram em vários lugares da 전 세계로 terra. 쫓겨났거든요. Porque eles foram espalhados pelo mundo todo. 여러분 그 땅이 완전히 황폐하게 됐습니다. E assim toda a terra de Israel ficou deserta. 그 땅에서는요 풀 한 포기가 없었어요. E realmente não surgiu nenhum tipo de planta. 여기 70년에 로마에 의해서 학살당하죠. Primeiro eles são mortos através do Roma, no 70 anos depois de Cristo. 그리고 이건 뭐죠? 그 다른 Roma. 여기 또 학살당합니다. E assim eles são destruídos novamente através do Roma do leste. 아랍에 의해서 또 지배를 당하고. E eles também são colonizados através dos árabes. 투르크 제국, 터키 제국에 의해서 학살당하고. Depois eles são mortos através da invasão turca. 십자군에 의해서 학살당하고. E os cruzadas também mataram os judeus. 이집트에 의해서 학살당하고. Os egípcios também mataram. 또 터키에 의해서. E a Turquia novamente. 그리고 영국에 의해서 또 E 지배당합니다. no fim eles também são mortos através da Inglaterra. 여러분 이거 보면요. 2000년 역사가 계속 지배당하는 역사예요. Então nós podemos ver durante 2000 anos eles só morreram. 예수님을 죽인 죄값입니다. Isso é o preço do pecado que eles cometeram contra o Senhor Jesus Cristo. 그리고 2차 세계 대전 때 600만 명이 학살당합니다. E no Segunda Guerra Mundial 600 mil pessoas morrem. 600만 명. 600 mil. 여러분 이게 거의 짐승처럼 갇혀 있는 거예요. Então todos eles estavam presos como animais. 실제 사진입니다. Essa é a foto que mostra. 여기 목 매달아 죽는 거 보세요. Todos eles, essa foto é verídico, tá? Todas as pessoas morreram enforcadas. 여러분 이거 실제 사진입니다. Isso é uma foto verídica que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. 사람을 산채로 생체 실험하는 거예요. Eles fazem testes de medicina através das pessoas vivas. 독일 의학이 아주 발달돼 있잖아요. Porque a medicina alemã ele está muito evoluído. 독일은요 생 사람을 가지고 실험을 했어요. Porque os alemães eles pegaram pessoas vivas e fizeram teste neles. 이 실제 사람 시체들입니다. Isso são fotos verídicos dos judeus. 아이들로 나눕니다. 그리고 그 중에서 바로 처형한 사람들을 골라. 그 당시 실제 사진입니다. Isso são fotos de verdade no tempo da Segunda Guerra Mundial. 헝가리 새 열차가 도착할 때마다 그 열차에 타고 있던 유대인 75%가 가스실로 직행했다. 가스실로 가는 겁니다. Então todas essas pessoas eles estavam indo para a câmara de gás. 가스실입니다. Aqui é a câmara de gás. 목욕시켜 준다고 들어가게 해서 가스를 틀었어요. Então mandaram todos os judeus entrar para tomar banho, mas em vez do banho eles soltavam gás. 시체들입니다. Esses são corpos.
불시에 태우는 거죠. Eles estão queimando os corpos dos judeus. 여러분 왜 이렇게 비참하게 죽었을까요? Por que será que eles morreram tão miseráveis assim? 여러분 이 세상에서 유대인들보다 비참한 역사를 가진 사람들이 있어요? Será que neste mundo existe alguma história como os judeus? 어떤 민족도 2000년 동안 이렇게 학살당하진 않습니다. Realmente nenhum povo, nenhuma nação sofreu durante 2000 anos. 저는 한국에서 왔습니다. Eu vim da Coreia. 한국이 일본 사람 좋아할까요? 싫어할까요? Será que os coreanos gostam de japonês ou não? 안 좋아해요. Não gostam. 왜냐하면 35년 동안 지배했거든요. Porque o Japão ele colonizou a Coreia durante 35 anos. 일본 사람이 많이 한국 사람을 죽였습니다. Então muitos japoneses mataram muitos coreanos. 싫어해요. Por isso que os coreanos não gostam de japonês. 35년 지배했는데요. 너무너무 싫어합니다. Então durante 35 anos eles viveram colonizados, por isso que eles odeiam tanto os japoneses. 근데 여러분 유대인은 2000년 동안 학살당했어요. Mas os judeus, durante 2000 anos, 모든 민족이 유대인들을 죽였습니다. todos os povos matavam os judeus. 유럽의 모든 나라가 유대인들을 학살했어요. Todos os países europeus matavam os judeus. 아랍에서도 학살했죠. O povo árabe também matou os judeus. 여러분 2000년 동안 왜 이렇게 죽었냐 그거예요. Porque durante 2000 anos morreram 아니 tantas 이 pessoas. 유대인이 그렇게 큰 죄를 지었어요? Será que os judeus cometeram um pecado tão grande assim? 역사학자들도 이해가 안 되는 거예요. Os historiadores também não entenderam o porquê da morte dos judeus. 답은 하나밖에 없어요. Mas só tem 그들은 예수님을 배척했습니다. uma prova. Por quê? Porque eles foram contra o Senhor Jesus Cristo. 그들은 예수를 받아들이지 않았어요. Só tem um motivo, porque eles não aceitaram o Senhor Jesus Cristo. 여러분 우리도 마찬가지예요. Nós também. 끝까지 예수님의 사랑을 배척하면 우리는 어떻게 될까요? O que aconteceria com nós se nós não aceitarmos o amor do Senhor Jesus Cristo até o fim? 그건 지옥입니다. Nós iremos para o inferno. 어떤 사람들은요, 어떤 교회는 지옥이 없다고 가르쳐요. Algumas igrejas ensinam que o inferno não existe. 완전 거짓말이에요. Isso é totalmente mentira. 예수님이 지옥에 대해서 몇 번이나 얘기하셨는데요. O Senhor Jesus Cristo falou várias vezes sobre inferno na Bíblia. 예수님이 십자가 지옥이 없는데 예수님이 그럼 십자가에서 왜 죽으셨습니까? Por que será que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz se não existe o inferno? 성경을 완전히 거짓말로 만들어 버려요. As pessoas transformam a Bíblia em mentira. 그럼 안 됩니다. Isso não pode acontecer. 이스라엘 민족은 완전히 멸망받으니까 한 가지 문제가 생겼어요. Então o povo de Israel ele só estava recebendo perdição, então surgiu um problema. 사람들이 야 이스라엘 민족 보니까 하나님 없다. As pessoas começaram a acusar o povo de Israel falando: já que vocês estão fracassando tanto, acho que não existe Deus em vocês. 아니 하나님이 선택한 민족이라고 하더니 하나님이 살아있다면 왜 저렇게 망하냐? Vocês que autoproclamam que vocês são escolhidos por Deus, por que vocês estão fracassando tanto? 여러분 어떤 애가 옷은 막 찢어지고 코 질질 흘리고 막 너무 더럽게 하고 있는 거예요. Vamos dizer que uma criança está com roupa toda rasgada, toda suja, todo sujo. 그렇게 학교를 갔어요. E ele foi para a escola desse jeito. 다른 애들은 예쁜 옷을 입고 깔끔하게 하고 왔는데 걔는 막 더러워요. Todas as crianças foram bem bonitos, bem arrumados, mas só ele estava sujo. 그러면 그 아이를 보면서 그 아이를 원망할까요? 부모님을 원망할까요? E quando eles olharem para essa criança, vão falar mal deles, da criança ou dos pais? Pais. 야, 너네 부모님이 너 챙겨주지도 않냐? Seus pais nem tratam bem você, não arrumam você. 너 엄마 아빠 없냐? Você não tem pai nem mãe. 부모님이 욕먹는 거예요. 부모님이. Então, só os pais e mães são xingados. 이스라엘 민족 보니까 야, 너 하나님 없나 보다. E olhando para o povo de Israel, falou: você não tem Deus. 그래서 많은 사람들이 이스라엘 민족 망한 거 보니까 하나님이 없다. 하나님 죽었다라고 Por 말했어요. isso, quando eles viram o fracasso de Israel, todos eles disseram: Deus não existe Deus neste mundo. 하나님이 그래서 이스라엘 민족을 다시 회복시키십니다. E assim, Senhor Deus, ele recupera o povo de Israel. 놀랍게 회복시키셔요. E recupera milagrosamente. 자, 여기 한번 보시죠. Olhem bem aqui. 여기 에스겔 37장 말씀인데요. Essa palavra está escrita no Ezequiel capítulo 37. 누가 한번 읽어주시죠. Alguém poderia ler? Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam seríssimos. 하나님이 에스겔에게 이걸 보여주신 거예요. Senhor Deus, ele mostrou isso para Ezequiel. 야, 이런 모습이죠. Ele mostrou essa forma. 이게 살 수 있겠어요? Será que isso pode considerar a vida? 하나님이요
이게 살겠냐 물었어요 에스겔에게. Então o Senhor Deus perguntou para Ezequiel: será que isso pode viver ou não? 에스겔이 하나님이 아십니다. E o Ezequiel falou: só Deus sabe. 너 그러면 이 뼈들에게 명령해라. E o Senhor Deus ele disse para Ezequiel: então ordene para eles. 하나님 말씀대로 그대로 명령했더니요 큰 군대로 살아났습니다. E assim, quando ele profetizou em ordem do Senhor Deus, um grande exército surgiu. 그러면서 하나님이 뭐라고 말씀하시냐? 이것은 바로 이스라엘 민족이다 그렇게 말합니다. E assim o Senhor Deus disse para Ezequiel que isso é o povo de Israel. 정말 이스라엘이 갑자기 독립을 하고 나라를 세웁니다. E assim, de repente, o povo de Israel eles proclamam a independência e conseguem um país. 1948년 5월 14일. Dia 14 de maio de 1948. 작년이 70주년이었어요. Ano passado foi 70 anos. 이스라엘 독립 70주년. 70 anos da independência do povo de Israel. 2000년 동안 나라 없이 쫓겨다니던 그 민족이요 2000년 만에 나라를 세운 거예요. Então, durante 2000 anos eles viviam sem nenhum país, sem nenhuma terra, mas eles construíram um país. 이게 가능하냐 그거? Será que isso é possível? 이게 가능한 일이에요? Será que isso é uma coisa possível? 여러분 이게 하나님이 이렇게 하신 겁니다. E isso quem permitiu foi Senhor Deus. 왜냐하면 성경 말씀을 그대로 이루시는 거예요. Isso o Senhor Deus, apenas Senhor Deus cumpriu as profecias que Senhor Deus permitiu na Bíblia. 여러분 우리는 오해하면 안 돼요. 하나님이 이스라엘 민족만 사랑하실까? Nós não podemos ter um mau entendimento dizendo: ah, Senhor Deus só ama os judeus. 결코 그렇지 않습니다. Não é isso. 이스라엘 민족은 하나의 대표로 뽑혀 나온 거예요. O povo de Israel é apenas um símbolo que Senhor Deus trouxe 오히려 para 다른 mostrar. 민족보다 더 많은 고통을 받았습니다. Só para representar o Senhor Deus, porque o povo de Israel ele sofreu muito mais do que qualquer outro povo. 소리가 안 나오네. Não está saindo som. 잠깐만요. Esperem um pouquinho. 여기 잠깐 보겠습니다. Vamos ver aqui. Clicar nesse. O povo pagou um alto preço para manter a independência de Israel. Quase uma dúzia de... Falar da independência do Estado de Israel representa para o povo judeu, ao mesmo tempo, um sentimento de alegria e extrema emoção. Esse povo, que desde seu nascimento encarou diversas batalhas, que foi escravo, guerreou contra inimigos, sobreviveu perseguições. Quantas provações! Mas no dia 25 de abril, foi comemorado os 64 anos da independência do Estado de Israel. O Yom Ha'atzmaut, como é chamado em hebraico, tem um significado muito especial. Foi um momento de mudança. A promessa da terra e de proliferação vieram entrelaçadas e se tornaram condição necessária para a criação do Estado. Um sonho de 2000 anos de retorno à terra prometida, à terra de Israel. Hoje, o Estado de Israel é um orgulho não só para os judeus, mas para toda a humanidade. O povo judeu sempre enfrentou suas batalhas com a ajuda de Deus e com o esforço de cada um, veio a volta por cima e se lançou as sementes do sionismo. Aí, começamos a ver o movimento de imigração para a Terra Santa, admirada pelo mundo todo por sua santidade. A declaração de independência unificou o povo judeu. A Tikva, que em hebraico significa esperança, deixou de ter apenas esta mensagem e se transformou no hino do país. O espírito do povo judeu foi decisivo para vencer a guerra de independência e estabelecer o Estado de Israel, que prevaleceu contra aqueles que desejavam continuar o extermínio dos judeus. O povo pagou um alto preço para manter a independência de Israel. Quase uma dúzia de guerras e milhares de ataques terroristas. Mas isso fortaleceu a decisão de superar os inimigos e pouco a pouco o mundo viu o desenvolvimento do país. Pouco a pouco, Israel foi florescendo e, apesar de ser um país pequeno, atualmente possui um forte potencial em termos comerciais. E sua construção contou com a ajuda de cada judeu, mostrando a força da união desse povo que, mesmo passando por cenários trágicos, principais exportações. Em 64 anos já recebeu 10 prêmios Nobel, mais do que a soma de todos os seus vizinhos que não chegam sequer a metade deste número. Também o povo de Israel representa ciência, tecnologia, cultura
Escritura, apenas um dado revela a que grandeza chegou ao Estado de Israel e imprime, edita 12 livros em média a cada dia. O Estado de Israel é, para nós judeus em todo o mundo, a melhor resposta para todos aqueles que na década de 30 e 40 difamaram, humilharam e massacraram o nosso povo. É uma democracia vibrante. 이스라엘 민족이 나라가 2000년 만에 된 겁니다. Então o povo de Israel, ele conseguiu o seu país depois de 2000 anos. 이건 사실은 기적이에요. Isso é um milagre, na verdade. 자, 여기 보시면 2600년 전 에스겔 성경입니다. Isso é a Bíblia de Ezequiel. 그 땅이 황무하던 땅이 농사 짓는 땅으로 바뀔 거라 그랬어요. Então o Senhor Deus fala que aquela terra assolada ficou como o jardim do Éden. 황무한 땅이 에덴 동산처럼 바뀔 것이다. E a terra assolada ficou como o jardim do Éden. 지금 실제로 이 말씀처럼요, 이스라엘은 농사 짓는 나라가 E 됐습니다. agora, como esta palavra, realmente a agricultura do povo de Israel se tornaram uma das melhores. 2000년 동안 황무했던 땅이 바뀌었어요. Porque durante 2000 anos, a terra assolada ele se tornou uma terra muito produtiva. 무너진 성읍들의 성벽과 거민이 있게 될 것이다. E as cidades solitárias, assoladas, destruídas estarão fortalecidas e habitadas. 2600년 전 말씀이 그대로 성취가 되었습니다. Essa palavra que foi dita 2600 anos atrás foi cumprida agora. 여러분, 지금 이스라엘은요, 굉장히 잘 사는 나라가. Realmente agora Israel ele se tornou um país que vive muito bem. 지금 일본이랑 한국이 사이 안 좋다 그랬잖아요. Eu falei para vocês que a Coreia e o Japão eles não têm uma relação boa, não é? 삼성이 반도체를 만들어서 수출하거든요. 반도체? 네, 반도체. 그 네. 노트북에도 들어가고 핸드폰에 들어가고 그. O Samsung ele faz tipo um software, um chip para vender para o mundo todo. 근데 그 반도체를 만들려면 일본에서요, 어떤 그 물질을 줘야 돼요, 재료를. Então, para eles fazerem, o Samsung fazer esse chip, esse software, ele precisa de uma obra, matéria-prima que só tem no Japão. 일본이 기분 나빠가지고 한국에 수출 안 한다 그래 버렸어요. Mas o Japão, por eles não gostarem da Coreia, ele falou: não vou comercializar mais com vocês. 삼성이 큰일 난 겁니다. Agora a Samsung está com um grande problema. 근데 이스라엘이 그 일본이 만들 수 있는 것을 이스라엘이 만들고 있어요. Mas o que só os japoneses conseguiam construir e vender para a Samsung, o Israel está fazendo agora. 이스라엘이요, 어마어마한 기술을 가지고 있는 나라입니다. Então Israel ele tem uma grande tecnologia. 여기는 비가 안 오기 때문에요, 이런 식물을 심고 전부 다 이런 물 뿌리는 걸 설치해야 돼요. Então, já que no Israel ele não chove tanto, eles precisam colocar essa máquina para jogar água, irrigação. 땅이 너무 안 좋습니다. Porque a terra não é muito, ela é muito ruim. 브라질 땅은 너무 좋아요. A terra do Brasil ele é muito boa, não é? O solo brasileiro. 브라질은요, 이런 거 필요 없어요, 이런 거요. No Brasil não precisa desse irrigador de água. Não, 땅이 irrigador. 너무 비옥해요, 브라질은. Porque o solo brasileiro é muito bom. 그냥 뭐 심어놓으면 다 잘 자라요. Então tudo que você planta, ele cresce muito bem. 근데 여기 처음에 갔을 때 땅이 이랬습니다. Mas a primeira vez que as pessoas foram ao Israel, a terra era assim. 이런 곳에서 농사를 짓는 거예요. Então, numa terra assim, eles começaram a fazer a sua agricultura. 여기 집을 짓고 삽니다. E agora eles construíram suas casas e estão vivendo. 이런 곳이었습니다. 이런 Era um lugar assim. 이런 곳을 이렇게 E 바꿔나가는. agora eles transformaram desse jeito. 황무지가 에덴 동산처럼 될 것이다. Então a terra que era assolada se transformou como o jardim do Éden. 하나님 말씀이 그대로 Então 이루어졌습니다. cumpriu conforme a palavra do Senhor Deus. 자, 이랬던 곳이 Um lugar que era assim, 지금 이렇게 됐어요. agora está desse jeito. 자, 이랬던 이곳입니다. Esse era um lugar, 이렇게. agora transformou assim. 자, 이랬던 곳이 Um lugar 이렇게. assim, virou assim. 이랬던 곳이 Um 이렇게. lugar assim, virou assim. 자, 이랬던 곳이 이렇게. Da mesma forma. 자, 이렇게. 그리고 전에는 너희가 온 세계로 사로잡혀 갔는데 한 사람도 남기지 않고 다 돌아오게 될 것이다 그랬습니다. E aqui o Senhor Deus fala: então saberão que eu sou o Senhor Deus, vendo que eu fiz ir em cativeiro entre os gentios, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais os deixarei lá nenhum deles. 하나님이 그렇게 하신다는 거예요. Então o Senhor Deus ele disse
que 이게 iria fazer isso. 2600년 전 말씀입니다. Essa palavra foi dita há 2.600 anos atrás. 지금 전 세계로 끌려갔다고 지금 다 돌아오고 있다는 거 아세요? Então vocês sabem que todos os judeus que estão espalhados pelo mundo eles estão agora voltando para Israel? 지금 다 돌아오고 있어요. Todos eles estão voltando para o seu país. 유럽에서도요, 다 돌아와요. Realmente, até na Europa, vários judeus que estão morando lá eles estão voltando para Israel. 제가 프랑스에서 6개월 살았었습니다. Eu vivi na França durante 6 meses. 유대인이 운영하는 피자집에 갔어요. Eu fui para uma pizzaria onde um judeu era o dono. 이 돌아간다 그러니까 제가 성경에는 너희 민족이 나라로 돌아간다고 돼 있는데 너는 안 돌아가냐 제가 물었습니다. E eu perguntei para o judeu que era o dono da pizzaria, falei: "A Bíblia fala que você volta para o seu país e você não pretende voltar?" 근데 묻습니다. 너 어디 나라냐 그래요. E ele perguntou para mim de que país eu era. 난 한국에서 왔다. Eu falei: "Eu vim da Coreia." 너희 한국 사람들은 파리 시내를 프랑스를 자유롭게 돌아다닐 수 있다. E eles me falaram: "Vocês conseguem andar livremente aqui no centro de Paris?" 우리 유대인들은 길을 가다가 5분에 한 번씩 주변을 살핀다는 거예요. Mas os judeus, cada 5 minutos que eles andam na rua, eles precisam olhar para os seus lados, 테러 때문에. por causa de terrorismo. 유대인들을 그렇게 테러하는 거예요, 유럽에서. Então, lá na Europa ainda tem terrorismo contra os judeus. 그래서 자기도 이제 내년에 돌아갈 거라고. E ele me falou que daqui a alguns anos ele iria voltar para Israel também. 다 돌아오는 거예요. Então todos eles vão voltar. 이스라엘이 독립하고 다 돌아옵니다. Então depois da independência, todos os judeus eles voltam para Israel. 자, 유대 민족이 돌아온다고 돼 있죠? Aqui ele fala o regresso do povo judeu. 1990년대 65만 명이 돌아왔습니다. No ano de 1990, 650 mil judeus voltaram. 지금도 계속 돌아오는 E 거예요. agora continuamente está voltando. 여기 프랑스에서 이스라엘로 이민 가는 돌아가는 사람들이 계속 증가하고 있습니다. Aqui mostra os imigrantes judeus que estavam na França voltando para o seu país. 2014년도에 이 이스라엘로 돌아간 사람들 숫자예요. Isso é a volta dos judeus no ano de 2014, voltando para Israel. 지금 여기 보면요, 프랑스에서 우크라이나에서 러시아에서 계속 들어가는 사람이 늘어나고 있어요. Então, França, Ucrânia, Rússia, todos os judeus que moram nesses países estão voltando cada ano. 한 사람도 남기지 않고 다 돌아온다라는 말씀이 지금 이루어지고 A 있잖아요. palavra que o Senhor Deus disse que todos eles iriam voltar, eles estão voltando agora, 여러분, 이게 cumprindo. 2600년 전 예언입니다. Então, essa palavra foi dita 6.500 anos atrás. 2600년 전에 돌아간다고 예언했는데 이스라엘이 만약에 나라가 안 됐으면 못 돌아가잖아요. Perdão, 2.600 anos atrás. E realmente, se o Senhor Deus ele disse isso, eles precisam voltar. 하나님 말씀이 그대로 이루어진 거예요. Porque a palavra do Senhor Deus está cumprindo agora. 그리고 돌아올 때 비행기 타고 돌아온다고 그랬습니다. E quando eles estavam voltando, o Senhor Deus ele disse que eles iriam voltar de avião. 여기 보면 구름처럼 비둘기처럼 날아온다 그랬습니다. Aqui ele 날아서. fala: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? 근데 정말요, 다 비행기 타고 돌아왔어요. E todos os judeus eles voltaram de avião. 여러분, 이 이사야는요 2700년 전 성경이에요. O livro de Isaías foi escrito há 2.700 anos atrás. 여러분, 2700년 전에 사람이 날아온다라는 걸 어떻게 표현하겠어요? Como é que eles iriam dizer que as pessoas iriam voltar voando? 하나님이 이사야 선지자에게 2700년 전에요 이스라엘 민족이 비행기 타고 오는 걸 보여준 거예요. Há 2.700 anos atrás, Senhor Deus ele mostrou para o Isaías como que os judeus iriam voltar para a sua terra. 근데 진짜 비행기 타고 Então 돌아왔어요. todos eles voltaram. 이스라엘이랑 그 Já 아랍국이 사이가 안 좋잖아요. Então, porque o Israel ele não tem uma relação boa com o povo árabe. 그러니까 그 육로를 통해서 오기는 어려운 거예요. Então, para eles virem diretamente pelo caminho terrestre, tem um grande problema. 지중해로 해가지고 다 비행기 타고 옵니다. Pois todos eles voltaram de avião. 비행기 타고 돌아오는 Então, 거예요. todos eles estão voltando de avião. 지금도 계속 돌아오고 E 있습니다. até hoje eles continuamente estão voltando. 그리고 돌아올 때 맨손으로 오는 것이 아니라 바다의 풍부와 열방의 재물도 함께 온다 그랬어요. E agora eles também estão dizendo que quando eles voltam, eles não vão voltar de mão vazia, mas com a abundância do mar e riqueza dos gentios. 바다의 풍부와 열방의 돈이 같이 온다고 했습니다. E Senhor Deus ele disse que irá vir junto com a abundância do mar e riqueza dos gentios. 여러분, 이스라엘 민족이 돌아가서 땅을 연구하기 시작했어요. O povo de Israel, quando ele voltou para a sua terra, eles começaram a pesquisar o seu solo. 여러분, 이스라엘에는 사해 바다가 있죠. E dentro do Israel tem o Mar Morto, não é?
너무 짜서 어떤 생명체도 살 수가 없어요. E esse mar morto, ele é tão salgado que nenhum ser vivo consegue viver nesse mar. 물고기 한 마리가 없어요. Não tem nenhum peixe vivo. 그래서 버린 바다예요. 버린 바다. Então todo mundo fala que é um mar que é jogado fora. 죽음의 바다. Fala que é um mar morto. 근데 과학자들이 연구해 보니까요. 엄청난 자원이 들어 있는 거예요. Mas quando os pesquisadores começaram a pesquisar esse mar, viram que tinham várias riquezas naturais. 미국, 영국, 프랑스 세 개 나라 재산을 다 합해도 이 사해 바다를 살 수 없다라고 합니다. Ele fala que pode juntar toda a riqueza dos Estados Unidos, da Inglaterra, França juntos que não conseguem comprar o mar vermelho, o mar morto. 엄청난 바다의 풍부가 돌아온 거죠. Porque nesse mar morto tem várias riquezas primárias. 그리고 최근에 이 이스라엘 앞바다 지중해에서 엄청난 석유가 발견이 됐어요. E o mais incrível é que agora no mar de Israel eles encontraram vários índices de petróleo. 이 초록색이 석유고 이 빨간색이 가스입니다. E o que está de verde é o petróleo e o que está em vermelho é o gás natural. 이 지중해 앞바다에서 엄청나게 발견이 된 거예요. Então, no mar, na frente do mar da Arábia, eles encontraram várias fontes de petróleo e gás. 바다의 풍부가 돌아온다는 그 말씀이 실제로 이루어졌어요. Então, aqui o Senhor Deus fala como volta a riqueza do mar. 그리고 자, 여기도 이게 지금 유전 개발된 겁니다. 바다에서 지금 석유. Ah, então aqui eles são a descoberta de novas estações de petróleos. 석유 지금 바다에서 석유 캐내는 거죠. Então agora eles 이스라엘. estão tirando o petróleo, não é? O povo de Israel. 지금 바다의 풍부가 돌아왔습니다. Então a riqueza do mar está voltando. 그리고 열방의 재물이 온다 그랬죠. E aqui fala a riqueza dos gentios também voltam para eles, não é? 이게 전부 다 유대인들 회사입니다. Tudo isso é a empresa de judeu. 여러분 이거 우리가 이런 거 전 세계 사람들이 다 쓰잖아요. Então todas essas marcas vocês conhecem, porque todas as pessoas eles utilizam. 그러면 그 돈이 전부 다 유대인들 지갑으로 들어가. Então 유대인들. todo o dinheiro que vocês estão usando, eles estão entrando no bolso dos judeus. 전 세계의 돈을 긁어 모읍니다. Então eles ajuntam toda a riqueza do mundo para eles. 여러분 유대인들이 어떻게 돈 버는지 아시죠? Sabe como é que os judeus ganham dinheiro? 전부 다 국제적인 회사를 만들어요. Eles fazem várias empresas internacionais. 그래서 전 세계 사람들이 생활하는데 돈을 쓰면 전부 다 유대인들에게 들어가게 돼 있어요. Porque para várias pessoas usarem seus dinheiros mundialmente e todo esse dinheiro voltar para eles. 그래서 사람들이 유대인을 싫어하는 거예요. Por isso que as pessoas não gostam de judeus. 돈을 너무 잘 버니까. Porque eles ganham muito bem dinheiro. 근데 신명기 8장에 보면요. 하나님이 유대인들에게 돈 버는 재능을 주셨다고. Mas em Deuteronômio capítulo 18, o Senhor Deus fala que permitiu para os judeus a sabedoria de conquistar riquezas. 여러분 은행을 만든 게 유대인이에요. Quem fez o primeiro banco foi o judeu. 이 주식을 만든 게 증권 주식을 만든 게 유대인들. Quem tem o controle de bolsas de valores é os judeus. 그러니까 유대인들에게 밑보여서는요 정상적으로 살아갈 수가 없는 Então, 거예요. se você não tem uma relação boa com os judeus, vocês não conseguem viver bem. 그러니까 보우소나로 대통령이 경제를 살리기 위해서 제일 먼저 이스라엘 민족이랑 친해지잖아요. Então, o Bolsonaro, para salvar a economia do Brasil, ele está se aproximando dos judeus, não é? 여기 미국 국기랑 이스라엘 국기가 나란히 있어요. Aqui está exposto a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de Israel. 여러분 미국이 이스라엘을 지켜주죠. Os Estados Unidos ele protege Israel, não é? 왜냐하면 미국 최고 지도층은 유대인들이 지배하고 있습니다. Porque os políticos mais fortes, as pessoas mais fortes dos Estados Unidos são judeus. 사실이죠. Isso é verdade. 여러분 유대인이 능력이 뛰어나서 그런 게 아니에요. Então não é porque os judeus eles têm grande poder. 성경을 하나님이 그대로 이루시는 O 겁니다. Senhor Deus apenas cumpriu as profecias que o Senhor Deus disse. 여러분 제가 유대인을 막 이렇게 지금 칭찬하는 게 Eu 아니에요. não estou elogiando os judeus. 성경이 사실이고 하나님이 살아계시다는 걸 지금 보여주는 A 겁니다. Bíblia é verdadeira e o Senhor Deus está mostrando que a palavra dele é verdadeira. 미국이 일방적으로 유대인 편만 들어요. Os Estados Unidos ele diretamente defende e fica no lado do Israel. 그러니까 다른 나라가 싫어하죠 유대인을. Por isso muitos países não gostam de Israel. 근데 그렇게 할 수밖에 없는 게 미국을 꽉 잡고 있어요 유대인들이. Mas não tem como o que eles fazem porque os judeus que estão controlando Israel, os Estados Unidos. 유대인들에게 잘못 보이면 미국 대통령이 될 수 없습니다. Se você não tem uma boa ligação com os judeus, você não consegue nem se tornar presidente dos Estados Unidos. 미국에 엄청난 이스라엘 파워가 있습니다. Então tem grande poder dos judeus sobre os Estados Unidos. 여기 지금요
이 유대인들이 얼마나 부자인지를 아냐고 지금 묻고 있잖아. Aqui ele está perguntando: vocês sabem quanto os judeus são ricos? 지금 너 부자 되고 싶냐? Você quer se tornar rico? 유대인처럼 생각해라. Pense como os judeus. 트럼프 대통령도 이스라엘을 방문해서 이스라엘을 보호하겠다고 약속을 했습니다. O Trump, depois da sua eleição, ele foi para Israel e prometeu que iria proteger Israel. 이 트럼프 대통령이 전에 대통령 되겠다고요. 내가 이스라엘을 지켜주겠습니다. 그렇게 말했어요. Porque ele, antes de se eleger, ele disse: eu vou proteger Israel. 아니 미국 대통령이 미국을 지키겠습니다. 이렇게 말해야 되는데 그게 아니라 이스라엘을 지키겠습니다. 이렇게 O 말했어요. presidente dos Estados Unidos, ao invés de ele dizer que iria proteger os Estados Unidos, ele fala que eu vou proteger Israel. 왜냐면요. 이스라엘에게 잘 보여야 자기가 대통령 될 수 있거든요. Porque ele soube que se ele precisa ter uma boa relação com Israel para ele se tornar presidente. 이번에 보우소나로 대통령이 당선된 것도 이스라엘하고 친하게 하기 때문에 그런 거예요. Porque o Bolsonaro ele conseguiu a candidatura como presidente? Porque ele se aproximou de Israel. 여러분 이게 전부 다 유대인들 회사입니다. Tudo isso são marcas de judeus. 전부 다 유대인들 회사예요. Tudo isso é empresa de judeu. 유대인들 회사입니다. Tudo é empresa de judeu. 유대인들. Tudo dos judeus. 여러분 CNN도 유대인 거예요. Até o CNN é dos judeus. 뭐 폭스, NBC 전부 다 유대인입니다. Fox, ESPN, tudo é dos judeus. 이 언론, 신문, 뉴스를 다 장악하고 있어요. Então todos os judeus têm o controle da mídia também. 유대인입니다. 유대인. Tudo são dos judeus. 브라질하고 이스라엘. Brasil e Israel. 브라질도 경제가 살아나겠어요. Eu acredito que o Brasil, a economia do Brasil irá melhorar. 여러분 여기까지 좀 보겠습니다. 여기 잠깐 하나 보겠습니다. Vamos ver 이거 보고 esse vídeo. 마치겠습니다. En el mundo existen cientos de grandes empresas sionistas, siendo los israelitas quienes No, poseen espera, prácticamente que son judías, 좀 이상하다. al igual que otras empresas. 스페인어죠. É espanhol, não é? 그 스페인어 틀면 좀 알아들으시나요? Vocês conseguem entender espanhol? 부러워요. Realmente tenho inveja de vocês. En el mundo existen cientos de grandes empresas sionistas, siendo los israelitas quienes poseen prácticamente todos los negocios relacionados con la banca y los medios de comunicación del mundo. Veamos 5 empresas que no sabías que son judías. Facebook es una red social estadounidense creada en el año 2004. La más importante del mundo fue originada por el hebreo Mark Zuckerberg y está valorada en unos 50.000 millones de dólares. Al igual que otras empresas online importantes como Google, YouTube, Wikipedia o Yahoo, es de propiedad judía. Disney es una empresa de entretenimiento creada en 1923. Fundada por Walt Disney a finales del siglo XX, fue adquirida por una gran financiera sionista, siendo el dueño actual el hebreo Robert Iger. Habiendo dejado atrás el fomento de los valores tradicionales en sus producciones, cambiando hacia un contenido basado en el marxismo cultural 251. 신문도 유대인들 거죠. Até o The New York Times também é dos judeus. Zuckerberg Jr., al igual que otros tantos diarios como el Washington 전부 다 Post, Los 유대인들 Angeles 겁니다. Toda a mídia de notícia é dos judeus. y demás, sigue las directrices del hebreo George 뉴욕 타임즈. The New York Times. Partido Demócrata de Estados Unidos. 이 영화사도 유대인들 거죠. Até a produção de filmagem também é dos judeus. 그러니까요. 영화 하나 봐도 유대인들을 지갑으로 돈이 들어가는 거예요. Então, até você assistir um filme, Olá. está entrando dinheiro para os judeus. 콜라 사 먹으면 유대인들에게 돈. Quando vocês bebem coca, está entrando dinheiro para os judeus. 자동차를 타도 유대인들이 돈 Quando 들어. você anda de carro, está entrando dinheiro para os judeus. 비행기를 타도 유대인들. Quando você anda de avião, também está entrando dinheiro. 석유가 다 유대인들 겁니다. 석유. Petróleo, o controle do petróleo também. Então, está todo o controle na mão dos judeus. 열방의 재물이 돌아온다 그랬죠? Ele fala que todas as riquezas dos gentios irão voltar. 성경이 그대로 이루어졌어요. Então, a Bíblia, ele está cumprindo conforme a palavra. 여러분 우리는 유대인을
부러워할 게 아니라요. 성경이 사실이라는 걸 인정해야 돼요. Nós não precisamos ter inveja dos judeus. Precisamos saber apenas que a Bíblia é verdadeira. 마지막으로 우리 마태복음 24장 한 장만 Vamos 봅시다. procurar a última palavra. Vamos procurar Mateus capítulo 24, 32절. versículo 32. Capítulo 24, versículo 32. 32절, 33절을 같이 읽겠습니다. Versículo 32 e 33, vamos ler todos juntos. 1, 2. Aprendei, pois, esta palavra da figueira. Quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. 여러분, 예수님이 직접 하신 말씀입니다. Essas palavras foram o Senhor Jesus Cristo que disse. 무화과 나무의 비유를 배우라 그랬어요. Aqui ele fala, aprendei esta palavra da figueira. 여러분, 무화과 나무는 이스라엘 민족을 가리킵니다. O que é figueira? Figueira ele representa o povo hebreu. 무화과 나무가 죽은 것 같았던 무화과 나무가 다시 잎사귀를 내면 여름이 가까운 걸 너희가 알지 않느냐? Então, como a figueira que está quase, parece que está morta, mas quando brota folha, sabeis que está próximo o verão. 이것처럼 이스라엘 민족이 다시 살아나는 걸 보면 예수님 다시 오실 날이 가깝다는 거예요. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. 예수님이 승천하실 때 다시 오신다 그랬죠. Senhor Jesus Cristo, quando ele subiu aos céus, ele disse que iria voltar para este mundo. 언제 다시 오실까요? Quando é que ele vai voltar para este mundo? 제자들이 24장 3절에 묻잖아요. O 24, versículo 3, os discípulos perguntam para Cristo. 예수님이 다시 오실 때 징조를 쭉 E 이야기하십니다. assim, Senhor Jesus Cristo, ele começa a falar todo o capítulo, dizendo quando é que ele vai voltar. 그러면서 이스라엘 민족이 다시 회복되면 예수님이 가까이 온 거라는 E 거예요. no versículo 32 fala que quando o povo de Israel ele se estabelecer, já está perto a vinda de Cristo. 2000년 동안 이스라엘 민족은 회복된 적이 없습니다. Durante 2000 anos o povo de Israel não conseguiu se estabelecer, 근데 지금부터 70년 전에 나라가 됐어요. mas 70 anos atrás o povo de Israel ele conseguiu o seu próprio país. 예수님 오실 날이 너무나 가까운 시대에 우리는 살고 있습니다. Nós estamos vivendo muito próximo da volta de Cristo. 여러분, 100년 전에도 이스라엘 나라가 없었습니다. Até 100 anos atrás não existia o Estado de Israel. 불과 80년 전에도 이스라엘 나라가 없었어요. Até 80 anos atrás não existia o povo de Israel. 200년 전에도 없었고 300년 전에도 없었어요. Nem 200, nem 300 anos não existia o Estado de Israel. 이스라엘 나라는 2000년 동안 없었습니다. Não existia o país chamado Israel. 갑자기 생겼어요. Mas surgiu, de repente. 예수님 오실 날이 가깝구나. Está próxima à vinda de Cristo. 예수님 오시면 구원받은 사람은 올라갑니다. Então, quando o Senhor Jesus Cristo voltar para este mundo, todos os salvos vão subir aos céus. 공중에서 예수님을 영접한다 그랬어요. Fala que encontrarão com o Senhor Jesus Cristo nos céus. 그때 버려지는 것은 비참한 E 일이에요. naquele tempo você será abandonado. Isso é uma coisa muito miserável. 여러분 여기 잠깐 보시죠. Vamos ver aqui. Jesus Christ is Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore 교회에서 설교 중입니다. Aqui ele está pregando na igreja. is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ 예수님은 오십니다. Ele está falando, Senhor Jesus Cristo vai voltar. 다음 주에 오실 수도 Pode vir 있습니다. semana que vem. 설교 중에 예수님이 오셨어요. Na hora da pregação, o Senhor Jesus Cristo voltou. 많은 사람들이 사라졌죠. Muitas pessoas sumiram, não é? 근데 버려진 사람들이 있는 E 거예요. tem pessoas que foram deixadas. 이들은 교회에서 말씀 듣고 있는 믿는 자들입니다. Eles são pessoas que ouviam a palavra dentro da igreja. 근데 왜 버려졌을까? Mas por que será que eles foram largados? 구원받지 않았어요. Porque eles não receberam a salvação. 거듭나지 않았습니다. Não nasceram de novo. 여러분, 지금 예수님 오실 때가 가까운 시대에 우리는 살고 있어요. Realmente nós estamos vivendo uma vida que está próxima à vinda de Cristo. 이제 내일, 모레 아주 중요한 말씀들이 남아 있어요. Amanhã e depois de amanhã ainda faltam palavras muito importantes.
지금까지 말씀도 훨씬 더 중요한 것들입니다. São palavras muito mais importantes do que de hoje e de outros dias. 마귀는요 교회 못 가게 할 거예요. O diabo ele vai atrapalhar vocês para não virem para a igreja. 야 피곤하잖아. Ah, você está cansado. 오늘 텔레비전에서 재밌는 거 해. Ah, hoje vai passar uma coisa muito legal na 야, televisão. 너 약속 있잖아. Ah, você tem compromisso hoje. 너 일해야지. Ah, você tem que trabalhar amanhã. 가족들이랑 함께 있어야지. Tem que ficar junto com a família. 말씀을 못 듣게 합니다. Vai impedir para que vocês ouçam a palavra. 나는 말씀 들어야 돼. Mas vocês têm que falar, eu vou ouvir a palavra. 마귀야 저리 가라. Diabo, vai para lá. 하고 나와야 됩니다. E precisa vir até a igreja. 마귀를 이기셔야 돼요. Vocês precisam ganhar do diabo. 그래야 구원받습니다. Assim vocês conseguem receber a salvação. 기도하겠습니다. Eu acredito nisso. 하나님 아버지 감사합니다. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez te agradeço. 오늘도 하나님 말씀 배우게 해주셔서 감사합니다. Senhor Deus, te agradeço por ter permitido para que nós possamos ouvir a sua palavra. 이스라엘 민족처럼 예수님을 버리지 않도록 도와주시옵소서. Senhor Deus, nos ajude para que nós não abandonemos o Senhor Jesus Cristo como o povo judeu fez. 여기 기도하는 모든 분들에게 하나님 은혜를 베풀어 Para 주시옵소서. todas as pessoas que estão aqui, Senhor Deus, permita a sua graça. 집에 돌아가는 발걸음도 지켜 주시옵소서. Que o caminho deles para voltarem, Senhor Deus, possa proteger a vida deles. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.